síntese do profeta Isaías, capítulo 54 do livro, promessas àqueles que guardam o sábado. Isaías, estudando Isaías 56, versículos 1 a 7. O versículo 2 diz: bem-aventurado o homem que se guardar de profanar o sábado. O sábado era um pacto entre Israel e o Senhor. Eles não reservavam esse dia para servir ao Senhor, e outros achavam que só nesse dia deveriam ser fiéis ao Senhor. Diferentemente dos israelitas, o cristão deve guardar os 7 dias da semana, ser fiel nos 7 dias da semana. O cristão não é um adventista, né, do 7º dia, ele é um adventista dos 7 dias. O sábado, né, como o sábado fala de descanso, né, claramente o Novo Testamento coloca Jesus como o nosso descanso. O sábado de Israel era um descanso para o corpo, e Jesus Cristo é um descanso para a nossa alma. Então nós guardamos o sábado? Com certeza, guardamos todos os dias da semana. Não? Então Israel, esse pacto entre Deus e Israel sobre o sábado continua valendo até hoje. E podemos dizer, como nação física que estará habitando na terra, eles terão provavelmente o sábado como dia de descanso durante o milênio. Mas guardar em termos de fidelidade, eles durante o milênio estarão guardando os 7 dias da semana. O item 55, as faltas e os crimes de Israel. Estudando Isaías 56, versículos 8 a 12, e o capítulo 57, 58 e 59. O capítulo 56, versículo 10 diz: todos os seus atalaias, são cegos, nada sabem. Eles rejeitaram o Messias e vivem um período que seus atalaias não conseguem ver. Logo, não conseguem sair do abismo, ou seja, não conseguem avistar o inimigo que está se aproximando deles. Qual era o trabalho do atalaia? Bom, as cidades, elas tinham muros por causa dos inimigos, né? As cidades tinham muros e nos muros, em diversos pontos, tinham torres, onde ficavam os atalaias. Os atalaias, eles ficavam naquele ponto mais alto para ver um exército que estava se aproximando ao longe. Então eles deveriam fechar as portas da cidade, todos se armarem, né? Dependendo da situação, o exército até em muitos casos ele saía da cidade, ia para frente dos muros para enfrentar esse exército inimigo, mas precisava de um atalaia avisar: olha, estamos vendo um grande exército vindo em nossa direção, a cidade será invadida. Agora você pensa que Deus diz que os atalaias de Israel eram cegos. É claro que a aplicação aqui é uma aplicação espiritual. Significa aquelas pessoas que elas, o mal está se aproximando delas, o mal quer dominá-las, tá bom? E elas não conseguem perceber. Então, os israelitas, o mal foi se aproximando deles, os atalaias eram cegos, não os avisava, e acabou que os israelitas foram totalmente dominados por esse mal, tá bom? Então, o atalaia era isso. A própria palavra atalaia, ela significa torre de observação, ou observador da torre, aquele que ficava naquele ponto mais alto dos muros para avisar os moradores da cidade, né? E preparar o exército. Olha, seremos invadidos. E veja que agora, no capítulo 57, Deus vai estar falando com Israel que eles viverão como um dilúvio, porque a grande tribulação, ela é descrita como um dilúvio, né? Um símbolo do dilúvio, assim como Noé, ele foi, entre aspas, arrebatado com a arca, enquanto a humanidade vivia o dilúvio das águas, até que ele desceu para um novo mundo. Assim a igreja será arrebatada, enquanto o mundo vive um dilúvio da grande tribulação. Israel vive o dilúvio da grande tribulação,
e depois a igreja desce com Jesus para viver um novo mundo, que é o milênio, né? Então, no versículo 15 e 16 do capítulo 57 de Isaías, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Por que eu digo que aqui Deus está descrevendo um período de dilúvio, de tribulação sobre Israel? Porque Deus usa palavras semelhantes às que ele usou quando ele anunciou a Noé, né, que o dilúvio viria sobre a humanidade. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 3. Assim diz Yahvé: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, quando Deus aqui fala que não vai contender para sempre com o homem, né, é parecido o que Isaías fala aqui nesse versículo 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Né? Então, assim como Deus usou a expressão para Noé, né, e o dilúvio estava para vir sobre a terra, também está para acontecer o mesmo com Israel durante a grande tribulação. E prosseguindo, no versículo 14 de Isaías 57, ele havia dito, né? E disse-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E no versículo 17 diz: pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Quando que Deus se esconde de Israel? Né? É esse momento que nós estamos vivendo. Um período em que Deus se afastou de Israel. Mais à frente nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Claramente o anjo diz que 69 semanas se cumpriram na morte de Cristo. O Messias seria tirado com 69 semanas. A última semana é a grande tribulação. É daí que vem o número de 7 anos para a grande tribulação. Esse intervalo entre a semana 69 e a semana 70, que é chamada de Era da Igreja, é o que Deus está descrevendo aqui nesse versículo 17, né? Dizendo que ele se escondeu de Israel, né? Pela sua iniquidade, pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. E escondi-me e indignei-me, né? Mas Israel permaneceu no seu caminho errado. Então Deus está dizendo, né, que eles precisam fazer o que agora? Eles precisam apresentar um clamor verdadeiro, né? Um jejum verdadeiro. Só nós lermos os versículos 8 e 9, está escrito, olha: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória de Yahvé será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Né? Então, capítulo 58, versículos 8 e 9. Deus está dizendo para Israel, todo esse capítulo 58, sobre o jejum verdadeiro que eles deveriam fazer para chegar-se a Deus. Né? E quando, no versículo seguinte, agora no capítulo 59, versículo 1, Israel começa a orar a Deus. Diz lá, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E no versículo 12, veja como é claramente a descrição de uma oração do povo. Porque as nossas
transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Então, como eles manifestam essa oração, aí o que Deus faz? Ele vai se manifestar, ou o Redentor do povo vai se manifestar. O versículo 20 de Isaías 59. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz Yahvé. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz Yahvé. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz Yahvé, desde agora e para todo o sempre. Então, Deus está descrevendo que ele virou o rosto para Israel, ele se afastou de Israel, está descrevendo esse período entre a semana 69 e a 70ª semana de Daniel, que é a era da igreja, o período que Deus voltou-se para os gentios, né? Mas, passando a era da igreja, Israel aprenderá a clamar a Deus, mas será no momento de grande tribulação, de grande dificuldade. Quando isso acontecer, né, Deus então enviará o seu Redentor. E como o apóstolo Paulo também profetizou no Novo Testamento, dizendo que por fim todo Israel será salvo.